Antes do formalismo, permitam-me que tire o casaco, porque isto corre o risco de aquecer. Vou ter tempo. Eu normalmente começo a transpirar em corrida ali nos 10 minutos, portanto, aqui certamente também terei tempo. Aliás, em 15 minutos, no atletismo, em 24 disciplinas olímpicas, 19 podem bater recordes do mundo dentro destes 15 minutos. Portanto, é um desafio. Muito obrigado, Dr. Luís Simões, pelo convite. É um convite arriscado para aceitar e eu cometi o erro, não sabendo a plateia que ia ter, cometi o erro de não seguir o conselho que vem escrito na primeira página do Diário de um Louco, de Salvador Dalí. Escreve ele que, quando ia fazer uma conferência, calçava uns sapatos 2 números abaixo, porque, enquanto falava, estava tão preocupado com as dores nos pés que lhe passava o nervosismo todo de ter uma audiência à frente. Como venho com os sapatos normais, corro o risco de dizer alguma coisa menos própria aqui. Em primeiro lugar, gostaria de saudar todos os que aqui estão e os meus distintos colegas. Aliás, isso é um fator que me amedronta, é ter uma plateia tão dota e tão crítica. Porque em 15 minutos muitas coisas poderão ser ditas que, fora do contexto, podem soar mal. Mas eu gostaria por começar com, não é um mote, mas pode servir de mote. As palavras que eu ouvi do professor Jorge Bento, que há muito tempo que o ouço e que sempre me ocorre dizer que não há nada de mais prático do que uma boa filosofia e qualquer dirigente, qualquer treinador a deve ter, mas eu gostaria de reagir um pouco àquilo que foi o tronco comum pessimista da sua intervenção, dizendo que há mais bom desporto em Portugal para além do mau desporto. Espero que todos entendam esta mensagem também da minha parte. Sou aquilo que se costuma dizer um pessimista tático, mas sou otimista em termos estratégicos, em termos futuros, em termos de longo prazo, e tenho que o ser, senão não sobreviveria uma vida inteira no desporto. O meu tema, que é um tema original também em termos de intervenção, mas foi isto que me pediram, o dirigente amador no desporto profissional, falta logo ali um S, é o primeiro erro, só erra quem faz, mas é este o tema desta intervenção. Primeira pergunta, e isto vai ter que ser em grande velocidade para chegar ao cerne da questão: estamos satisfeitos com o desporto que temos? Depois da melhor participação olímpica de sempre? Eu vou tentar responder a isto desta forma, mas gostaria desde já de dizer: orgulhamos do desporto que temos? Eu, sobretudo, orgulho-me da modalidade em que estou. Temos 12 medalhas olímpicas, 5 campeões olímpicos, mas há muito para fazer, há muito para criticar no desporto português e há muito trajeto para percorrer. Estas são as medalhas de alguns dos grandes países. Vamos passar por elas, obviamente que é esmagador, os números são esmagadores. Mas vamos ver as medalhas olímpicas dos países com a nossa dimensão populacional. Já podemos ver aquele número aqui é a população, este número é branco, e aqui são as medalhas. Podemos ver que praticamente todos os países desta coluna são inferiores a nós em termos de população, mas vejam o número de medalhas, sempre partindo do princípio que Portugal tem 28 medalhas olímpicas. Aqui do lado direito, com as setas verdes e vermelhas, temos os países que têm mais medalhas do que nós no atletismo. E a vermelho, os países que têm menos medalhas do que nós, olímpicas, no contexto olímpico. Aqui, deste lado, o atletismo está bastante bem colocado, mas vejam, de novo, o número das medalhas dos países, repito, que têm uma população, na maior parte dos casos,
inferior à nossa. Logo, aqui só há uma conclusão. Em termos de medalhas olímpicas, nós estamos com um desporto atrasado. Poderão alguns dizer, mas é isso que é importante no desporto? Eu, chegado ao dia de hoje, digo que é fundamental. É fundamental o número de medalhas olímpicas para avaliar aquilo que é o nosso desporto hoje, porque só isso nos permite fazer uma análise de consciência, permite-nos analisar a realidade e permite-nos, sobretudo, projetar, em termos de longo prazo, o nosso futuro. Repito, de longo prazo. Não há medalhas olímpicas que se ganhem no curto prazo. É impensável. Temos aqui resultados do Eurobarómetro. Com aquela pergunta, qual é a frequência de exercício ou de jogo ou desporto nos habitantes da União Europeia? Portugal parece que está no topo da pirâmide, mas não, está invertido. Porque como vem a percentagem, é a percentagem e nunca. Ora, nós somos o terceiro país com 68% que referem nunca terem feito qualquer tipo de atividade, mas não só, é que se nós continuarmos para outro mapa em que passamos para a chamada atividade física, conceito tão etéreo, porque nós até atividade física a dormir temos, mas atividade física como o andar de bicicleta, como de um lado para o outro, como dançar, como a jardinagem. Mais uma vez, reparem aqui, Portugal sobe no ranking e fica em segundo lugar dos menos ativos. É um estatuto que, ligado às medalhas olímpicas, descreve bem a nossa situação. Mas depois há também este quadro daqueles que se envolvem de uma forma voluntária no desporto. Curiosamente, aqui Portugal está em último lugar no número de pessoas, na percentagem de cidadãos que dão do seu voluntariado, do seu tempo, de uma forma voluntária, à atividade desportiva. Claro que juntamos-lhe aqui, o professor Nuno Ferro hoje já tocou muito neste assunto, não vou aqui passar muito tempo, mas é preocupante estas situações e vêm precisamente das provas de aflição. Isto são notícias que saíram na comunicação social. Em 46% das crianças do segundo ano não conseguem saltar bem à corda. Bem, eu já tive vários em situações isoladas, professores de educação física, que dizem que os alunos têm que pensar alguns segundos para fazer um exercício tão simples como este. Saltar pés juntos. Outro que me dizia na semana passada que os alunos do primeiro ciclo a descer as escadas descem, não seguido, step by step, mas descem um pé, juntam o outro, descem um pé, juntam o outro. O saltar à corda aqui na realidade já seria quase uma disciplina olímpica, comparada com estas dificuldades motoras de base. 40% dos alunos não conseguiram realizar corretamente uma cambalhota para a frente. É também uma disciplina olímpica, comparado com as deficiências que se têm hoje ao nível motor, para não falar ao nível condicional, para não falar na falta de força, na falta de velocidade, na falta de resistência. É algo que nos deve preocupar, embora isto me leve a pensar, desde já o digo, que no futuro a disciplina de educação física pode ter o estatuto de disciplina mais importante da escola. E porquê? Ou como? É preciso que batamos no fundo completamente. É preciso que se chegue a uma crise tal que toda a gente acorde para estes parâmetros. E aí sim estão ligados quase à sobrevivência, à esperança de vida, ao eclodir de perturbações, sobretudo no foro cardiovascular, que cada vez estão a acontecer mais cedo em adolescentes e não acontecia há décadas atrás. Portanto, isto são desafios que um dia poderão levar a educação física na escola a ter um estatuto que hoje não tem. Mas, lamentavelmente, no nosso país, sempre a olhar para os pés, sempre a olhar para o presente, sempre a olhar para o dia de hoje, certamente vai ter que nos cair o céu em cima para se tomarem medidas. Em vez de se prevenir, vamos ter que tratar dos feridos e dos mortos, como quase sempre. Conclusão mais ou menos óbvia, o desporto português tem de mudar. Mais crescimento, precisamos de mais praticantes,
mais desenvolvimento, embora isto aqui sejam conceitos discutíveis, e está aqui um professor neste domínio. Normalmente o desenvolvimento engloba isto tudo, mas tal como no crescimento da criança eu faço esta separação do crescimento, mais dimensão, mais quantidade, e do desenvolvimento, mais qualidade, melhores resultados. É nesta conjugação destes dois conceitos que certamente também surge o desenvolvimento. Em geral, como se fala o desenvolvimento desportivo ou o desenvolvimento de uma população. Temos, portanto, a população no seu todo, depois temos o sistema desportivo, que interage com a população, e daqui resulta, obviamente, os praticantes desportivos, ou resulta o desporto no seu todo. Se eu quisesse aqui, em termos gráficos, dar a proporção destes círculos, destas duas populações, a população global e a população de praticantes, naturalmente colocaria uma bolinha muito pequenina ali nos praticantes para, obviamente, se perceber que é uma percentagem mínima desta população que tem acesso à prática desportiva. Temos, portanto, o sistema desportivo, temos a situação desportiva, que são conceitos diferentes, e o nível desportivo. Da situação desportiva também aqui são digamos que notas gerais, muito gerais e muito pulverizadas sobre aquilo que é a situação desportiva de um país, mas depois temos o nível desportivo, que tem muito a ver com estas duas dimensões conjugadas do número de praticantes com o sucesso que os praticantes têm ao nível internacional. E aí, mais uma vez, obviamente, quer em termos de situação desportiva, quer ao nível desportivo, isto eram mundos que davam, não para um seminário, mas para múltiplos seminários a discutir só estes conceitos e os valores que estão nestes conceitos. Não vou tocar em todos estes aspectos, nem pensar, porque o sistema desportivo é vasto e precisa, obviamente, de uma limpeza de alto a baixo, e a limpeza aqui não tem outro significado que não seja quase eliminar tudo e ter uma reflexão sobre o que deve ser o sistema desportivo do futuro, e apenas lhe quero aqui passar muito por alto a quantidade, nem vou falar nelas, vou apenas passar a quantidade de instituições, e não estão cá todas, que têm a ver com instituições e áreas que têm a ver ou constituem o nosso sistema desportivo. Portanto, não é só instituições. A maior parte são instituições, mas também áreas de atividade. Quando eu ponho aqui educação física escolar, obviamente não se pode considerar uma instituição, mas uma área de problema, na maior parte aqui deste sistema desportivo, são instituições e que lhes digo, na maior parte dos casos, não têm qualquer conjugação entre si de esforços, nem de objetivos, nem de estratégias. Isto é algo que qualquer pessoa que esteja no desporto atualmente em Portugal sabe isto. Não há diálogo praticamente nenhum entre estas entidades. Não se conjugam esforços, não se conjugam meios, não se conjugam estratégias, não há nenhuma perspectiva de longo prazo nestas instituições. Depois temos, obviamente, aqui outra forma de abordar estas questões, com o exercício físico. Eu excluo a atividade física porque, sinceramente, não é com a atividade física que nós alteramos, desculpem o termo mesmo, que alteramos o físico, não é? Passear e ver montras é bom para o olho, para ver as últimas modas, etc. Mas não tem intensidade suficiente, a ciência já o disse, para alterar qualquer parâmetro da nossa motricidade. Temos depois a escola do movimento, que eu oscilo entre chamar-lhe escola do movimento ou escola do movimento e do corpo, mas o movimento já o transmite, que é aquilo que eu entendo que deve ser feito com as crianças. E eu já cheguei a este ponto da vida em que já digo o que entendo. Às vezes falo no nós majestático, mas entendo que há um erro crasso, e já foi aqui várias vezes aflorado, na nossa atividade, no nosso sistema nacional, o desporto infantil. Para já, o chamado desporto infantil. Depois, a proliferação de escolas infantis em várias modalidades. É algo que eu julgo que é extremamente contraproducente e que só pode dar resposta ao curto prazo, mais uma vez. Porque a especialização de crianças com federações, associações, clubes a tentarem apropriar-se das crianças precocemente
para fazerem parte das suas fileiras, da sua modalidade, é um erro fundamental que nós temos. As crianças devem ser, sobretudo, objeto de escola do movimento, que as prepare quer para o desporto, quer para a vida no seu todo, em que essa escola de movimento ou escola de motricidade é fundamental. Temos o desporto juvenil, temos o desporto de rendimento e temos, naturalmente, o desporto de elite. Se me disserem ou se me perguntarem desde já se, quando falo na elite, devemos falar nas crianças, eu digo claramente que sim. As medalhas do futuro trabalham-se hoje, começando com as crianças, um trabalho correto. Mas não é como está a tendência a mostrar-se no nosso sistema. Não é, de maneira nenhuma. Não é com a fixação e a especialização precoce de crianças numa modalidade que se resolve o problema. Também não é no desporto escolar, a criança que no 5º ano adere ao voleibol e fica a jogar voleibol até o 12º ano. Não é um serviço correto em termos de formação desportiva os jovens no desporto escolar. Se querem saber a minha opinião também, mesmo que não queiram, eu vou dizê-la. Obviamente que tem a ver, mais uma vez, na escola, é o que eu defendo. Não vejo mais ninguém defender esta perspectiva atualmente, mas eu arrisco dizê-la. O desporto escolar deve-se organizar mais, com tudo o que custar isto, deve-se organizar mais como escola desportiva e não como escolas de modalidade ou como formas de especialização numa modalidade. É difícil de engolir isto em termos organizacionais? É. Em termos de recursos humanos? É. Porque os professores todos se veem na escola como especialistas de uma modalidade ou da outra. Eu chego a escolas que têm uma pista de atletismo ao lado, não a usam, pergunto porquê? Porque não há nenhum professor especialista em atletismo. É óbvio que isto não é aceitável. Não é aceitável. Porque na formação dos professores estão os mínimos para, obviamente, trabalharem de igual modo as bases de todas as modalidades minimamente integradas no programa. Como? Não estou a perceber. Isto é uma chamada para o tempo? Xiii. Meu Deus. Bem, o que é um amador? Um amador é aquele que ama, é o amante, é o namorado, é aquele que exerce uma arte, um desporto ou um ofício por gosto e não por profissão, mas também é pejorativo, que é aquele que é inexperiente e até incompetente. Diz muito, é um amador. Bem, desde já digo, como declaração determinante, que o desporto português só existe porque existem efetivamente muitos dirigentes amadores no nosso país. Claro que oscilam entre o amor e a razão. Muitas vezes vão para o lado do amor à causa e cometem disparates. Outras vezes pensam bem aquilo que fazem e ficam numa situação equilibrada e desempenham bem a sua função. Mas é sempre com um grande amor à causa, eu não tenho dúvidas. Vamos fazer agora algumas contas. 70 federações, e isto são dados do IPDJ, em 70 federações estão registados, isto com dados de 2018, hoje não será muito diferente, 24.168 dirigentes. E o exercício que eu fiz foi muito simples. Isto até por uma provocação que há dias eu senti num colóquio onde estive, em que se dizia que o desporto quer é dinheiro. Não encontra nada mais além daquilo que recebe das autarquias ou do Estado Central. E, portanto, o que o desporto quer é muitos meios sem dar nada em troca. Eu fiz as contas. Se o Estado, ao abrigo do artigo da Constituição 79º, subsidiasse o corpo de dirigentes com 500 euros abaixo do ordenado mínimo, 12 meses por ano, não imaginam o número que dá. Eu também não imaginava. Mas é interessante. Porque o número são 145 milhões e 8 mil euros. Estes 8 mil euros davam jeito já também. Obviamente. Mas, grosso modo, são 145 milhões o número que isto representaria. Portanto, o Estado tem nos dirigentes desportivos uma alavanca extraordinária para fazer mover o desporto. E é algo que é desconsiderado sempre porque, para a maioria, provavelmente aqui não sabem, que o orçamento do Estado, que vem sobretudo das apostas mútuas desportivas, vem do facto de jogarem no Euromilhões à terça-feira, à sexta-feira, são à volta de 80 milhões de euros.
Portanto, vejam qual é o contributo de resposta que se dá ao investimento de 80 milhões e que só no valor do voluntariado de dirigentes, porque se puséssemos aqui juízes, treinadores, etc., este número ainda aumentava, provavelmente, para o dobro. Vejam qual é o contributo dos dirigentes. Uma coisa é certa, o dirigente amador enquadra-se normalmente no treinador amador e no atleta amador. À medida que nos aproximamos do desporto de alto nível, passamos a ter o atleta profissional, o treinador profissional, o dirigente profissional. Apenas o primeiro aspecto que está aqui. De um lado é o mais simples de organizar, do outro lado, do lado direito, é o mais complexo, mais exigente. Podemos ter e temos muitos dirigentes amadores que estão naquela área do desporto profissional, mas sempre fortemente coadjuvados por profissionais, quer como gestores, quer como, obviamente, como técnicos das mais variadas áreas. Esta é para mim a imagem da tentativa desesperada que muitos dirigentes, que muitos treinadores, que todos os atores que estão no desporto têm feito ao longo de um século para resolver o problema. Isto é, a nossa alavanca ou é demasiado curta ou está a atuar no fulcro errado. Este é um tipo de reflexão que seria muito interessante, mas isto também seria, obviamente, para muito tempo de reflexão sobre isto e de troca de informações. Aquilo em que acreditamos, e aqui é mesmo o nome estático, é aquilo em que eu acredito, baseado na ciência e também em alguma crença, com certeza, é nisto. O ser humano foi desenhado para o movimento, nascemos equipados para jogar e para brincar. Aliás, diz-se que o que distingue as crianças dos adultos não é o jogarem ou não jogarem, é apenas o preço dos brinquedos, porque jogamos toda a vida. A criança deve ser o ponto de partida para qualquer processo de desenvolvimento social e as crianças do nosso país estão, efetivamente, hoje sequestradas em casa, sequestradas na escola, estão, obviamente, com um destino marcado muito problemático. A escola é essencial neste começo. O ser humano transporta uma herança evolutiva que o atrai para a superação e para o autodesenvolvimento. O talento existe e deve ser desenvolvido. Que não haja reticências de ninguém sobre este aspecto. O talento, se alguma entidade divina, ou se foi o acaso, colocou esse talento numa sociedade, esse talento deve ser desenvolvido, porque as sociedades sobrevivem e evoluem através do desenvolvimento dos seus talentos. Já ouvi professores de educação física também no passado a dizerem-nos que a escola não é um viveiro de talentos para o desporto federado. É. É para o desporto federado, é para a matemática federada, é para a física federada, é para as letras federadas, é para tudo aquilo que é federado e que tem elite. A escola tem que ser a base da detecção e do desenvolvimento inicial dos seus talentos. Não vejo razão nenhuma para que no desporto não seja. Nem isso conflitua com a generalização da prática ao maior número possível de crianças. Concluindo, exatamente. O ambiente supera a genética ou o gene. A solidez da elite resulta da escola de base. A elite não se constrói lá em cima, só por isso. O exercício físico é para a vida. O desporto pode não ser. Aliás, uma reflexão que deveria ser levada em conta no âmbito da gestão, não sei se já pensaram nisto, em termos académicos, é perceber quais são as modalidades que efetivamente são para a vida. Quais são as modalidades... Isto ganhou vida própria ou alguém fez isto? Isto ganhou vida própria ou fui eu? Não, pode ter carregado. Como? Pode ter carregado aqui sem... Se calhar... Eu julgo que é a organização. Isto é... Eu já os conheço, isto é sempre... São técnicas, umas vezes falha o som, outras vezes... A equipa é superior ao indivíduo, mas eu, como sou dos desportos individuais, digo que o indivíduo faz a equipa. Portanto, não é o primado da equipa sobre o individual. É muito interessante essa ideia, é muito poética, muito romântica, mas mesmo as equipas fazem-se com indivíduos de alto nível. Para ganhar é fundamental cooperar.
a tríade fundamental: aprender, exercitar, treinar. O curto prazo realiza-se a partir de uma perspectiva de longo prazo. Não há progresso sem ciência. Valorizar o progresso conseguido e desejar mais é aquilo que todos nós devemos fazer no dia-a-dia. A qualificação dos recursos humanos é fundamental. O financiamento é condição sine qua non para o desenvolvimento. E, por último, mas não menos importante, o olimpismo é o coração e o futuro do desporto. É a única arma capaz de prevenir e corrigir os inevitáveis desvios a que o professor Jorge Bento muito bem referiu aqui durante toda a sua conferência. Para que haja uma mudança radical nesta curva descendente que nós temos em termos de preocupações, é necessário que o dirigente desportivo cumpra com estas, com estas missões. O Arquimedes, muitos anos antes de Cristo, teve esta afirmação: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Eu tenho mesmo muita pena de não ter o tempo suficiente para dizer tudo o que tinha a dizer, mas fica esta mensagem de que um dos pontos fundamentais para nós colocarmos a alavanca e depois se receberem a comunicação, há uma série de perguntas a seguir, de checklist, para cada um perguntar a si próprio qual o balanço que faz da sua atividade, do seu clube, da sua atividade como dirigente. Vão perceber melhor a minha mensagem. Eu apenas gostaria de dizer que se há pontos de apoio para colocarmos a alavanca e que faça, eu vou aqui sim, vão-me desculpar, eu quero mostrar que é possível mover aquela... Pode-me chegar aqui, desculpe-me. Mostre-me, por favor, só a sequência geral, para eu não estar aqui a passar tudo isto, não. Só para o fim. Que eu estou habituado ao Mac e... Mais. Pronto, aqui. Deve estar aqui. Pronto. Exato. Pronto. Para chegarmos ao fim e podermos ter efetivamente um desporto diferente e fazer mover aquele peso que é o sistema desportivo, há para mim um ponto de apoio da alavanca fundamental. E pode-se dizer que isto que é aquilo que sempre se disse, muito associado às mudanças de mentalidades. Temos que efetivamente fazer muito trabalho de mudança comportamental e em termos de mentalidade, daquilo que se chama no anglo-saxónico, a mudança de mindset, é absolutamente crucial para fazer mover o sistema. Indiscutivelmente é possível movê-lo, embora ele aqui esteja quieto, mas este slide à partida, a alavanca, movia mesmo aquele sistema. Não sei porque aqui não move, ele está parado, mas eu vou arriscar ainda com a devida... Está complicado, meus amigos, está complicado. Eu sei que sim, mas pronto. Era um vídeo mostrando como é possível transformar um jovem, um juvenil, que começou tropegamente, tropeçando em alguns exercícios básicos, e esses exercícios estavam aqui à vista num primeiro estágio que foi feito de juvenis nessa idade, no tempo dele, e o facto desse jovem se ter transformado num campeão olímpico. Mas foi preciso, na realidade, muitos anos de entrega, começando logo em juvenil, com a participação, e vou terminar com esta mesmo, de um treinador russo que esteve entre nós, considerado na altura o melhor treinador do mundo na área dos saltos, que quando, no mês de agosto, sem haver prática nenhuma, ele me pediu os rankings da modalidade e gostava de ir ver os locais onde se treinava. E eu disse-lhe, mas não está ninguém a treinar em agosto, é mês de férias, e ele, não interessa, eu quero ir ver os locais de treino. Em setembro, quando o encontrei, ele disse-me, em Portugal treina-se mal. Porque nos rankings os atletas apareciam apenas numa disciplina. E os locais de treino não tinham minimamente o equipamento necessário para treinar, sobretudo, as crianças e os jovens. E é o que continua a passar-se. Quando nós vamos aos nossos ginásios, aos nossos pavilhões, às nossas pistas,
não estão minimamente equipadas para as exigências, não é do atleta de alto nível, porque esse precisa de menos materiais. Aqueles que precisam de maior diversidade e maior investimento de equipamentos são precisamente os atletas dos escalões etários mais baixos. E aí é um longuíssimo percurso até para mudarmos, na realidade, a nossa mentalidade. Peço-lhes desculpa por estas pressas e por estas interrupções aqui, mas fica a mensagem, caros dirigentes amadores, é possível fazerem melhor, cuidem também da vossa formação para os mais novos que aqui estão, acreditem que o futuro vai ser melhor, mas que também têm que ter muita qualidade para enfrentar o futuro e, sobretudo, têm que ter um mindset diferente para encarar esse futuro. Se encararem o futuro com a mesma forma de pensar daqueles da minha geração e anteriores, o futuro não vai mudar. Se queremos mudar a nossa vida, temos que fazer coisas diferentes, não podemos fazer o mesmo. Muito obrigado a todos.